Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. E eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa. E hoje a gente tem bastante coisa na nossa aula que a gente vai descobrir agora do que se trata. Então nós temos a nossa aula 59 com o objeto de conhecimento construção da textualidade. E lá no nosso detalhamento nós temos construção de crônicas, utilizando os elementos constitutivos da narrativa de aventura e ficção, recursos expressivos, modos de iniciar a narrativa, tipos de discursos, linguagem empregada, levando em consideração o contexto social de produção, circulação e recepção. Parece bastante coisa, mas na verdade tudo isso vai ser compilado, a gente vai ver tudo a partir de alguns textos que nós trouxemos. Então vamos para a nossa aula. Então, a gente vai falar sobre crônica, que é esse gênero de narrativas e tudo mais, que trata justamente sobre aspectos muito ligados à realidade. A gente já sabe que romances, por exemplo, são narrativas mais longas, em que nós temos núcleos diversos, ramificações, às vezes, de um núcleo central, que se desenrolam, que passam ao longo de um determinado período de tempo, que pode ser bem maior do que outros tipos de narrativas, de outros tipos de gêneros literários. Então, lá no conto, a gente tem já narrativas mais curtas, que focam em algum elemento, às vezes focado em alguma coisa real, mas ficcional, no geral. Já na crônica, a gente vai ter elementos diversos, vários tipos de crônica. Focamos hoje nas crônicas de aventura. E para focar, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, nós preparamos um vídeo para vocês que vai ajudar a ilustrar. Vamos a ele. A aventura no Rio das Amazonas. Encontro com as guerreiras lendárias. Tudo começou quando nosso corajoso líder, Francisco de Orellana, nos levou em uma expedição pelo rio. Estávamos procurando uma cidade misteriosa cheia de ouro, chamada Eldorado. Mas o que encontramos foi muito mais emocionante. Um dia, enquanto navegávamos, encontramos um grupo de mulheres guerreiras chamadas Icamiabas. Elas eram valentes e destemidas, que nos lembraram das lendárias Amazonas dos contos europeus. Elas carregavam arcos e flechas, prontas para lutar, e seus olhos brilhavam com uma energia feroz. Mas não estávamos preparados para um confronto. As Icamiabas nos atacaram com coragem e força, defendendo sua terra como verdadeiras guerreiras da floresta. Ficamos maravilhados com sua bravura, como os heróis das histórias que ouvíamos na Europa. Depois de muita confusão, conseguimos conversar com elas. Descobrimos que estavam protegendo sua terra e suas famílias, assim como as Amazonas dos mitos protegiam suas terras. Elas nos ensinaram sobre a floresta e até nos deram comida e água fresca. Nos afastamos das Icamiabas, conscientes de que a floresta esconde muitos segredos e perigos. Este encontro nos ensinou a importância de estar preparado para os desafios que encontraremos neste vasto território desconhecido. Reconhecemos que, assim como as Icamiabas protegem sua terra, devemos estar vigilantes contra os perigos que nos cercam, inclusive aqueles que podem vir dos próprios homens. E assim, continuamos nossa jornada pelo Rio das Amazonas, cheios de novas histórias para contar e muitos desafios pela frente. E aí, gostaram do vídeo? A ideia dele é ilustrar um pouquinho sobre como funciona uma crônica. Então nós temos alguns elementos reais,
por exemplo, aí no nosso vídeo, ilustra esses conquistadores espanhóis que estavam subindo o rio Amazonas, e alguns deles registraram em diários, principalmente o Carvajal, que era um padre, e ele registrava o que acontecia durante essas viagens e conta sobre esse encontro com as Amazonas. É claro que uma crônica, ela não apresenta apenas uma transcrição realista, uma transcrição da realidade completamente. Ela vai ter alguma espécie de enfeite até para caracterizar como uma literatura, senão vai parecer só uma notícia de jornal. E a ideia é para mostrar que, óbvio que o encontro nunca é muito pacífico dessa forma em que é retratada, mas ao mesmo tempo a gente tem a ideia de que, na visão de alguém que quer escrever uma crônica, quer passar uma ideia de aventura, de conquista, isso pode servir para a gente entender um pouco. E a influência desses escritos se percebe até hoje, inclusive, no nosso imaginário popular. E para a gente tentar ilustrar um pouquinho de como, nesse caso, o encontro com as Amazonas, que na verdade eram as Icamiabas e os nossos conquistadores, na verdade esses viajantes, não os conquistadores, esses viajantes, eles acabaram fazendo a associação entre as Icamiabas e as Amazonas, que eram essas guerreiras lá antigas, que eram mulheres. Então a gente tem aí também esse imaginário, essa ideia que vai se fixando no imaginário popular, principalmente no imaginário popular amazônico. O vídeo ele traz um pouquinho disso, desse encontro, de como foi, de como nós pegamos a ideia real e transmutamos para alguma coisa que tenha mais a ver com o caráter da literatura. Como é que ela vai aparecer no imaginário popular? Bora dar uma olhadinha aí na nossa primeira cartela, que fala sobre a homenagem do boi-bumbá garantido às Icamiabas. Nós sabemos, Festival de Parintins, temos lá o boi caprichoso e o contrário, o boi garantido, aí, o boi branco e o boi negro de Parintins. E lá nas nossas conhecidas toadas, eventualmente os nossos bois vão fazer inúmeras referências à cultura popular, ao imaginário, a mitos, e aqui nessa toada do boi-bumbá garantido, a gente tem essa toada chamada Icamiabas. Quando a gente pensar em Icamiabas, a gente vai pensar nessas guerreiras indígenas, que supostamente eram mulheres que guerreavam pelas suas tribos. E na homenagem aqui do nosso boi-bumbá, nós temos vários elementos, tanto às Icamiabas, quanto ao registro que esses viajantes que subiram o rio Amazonas, os espanhóis, guiados pelo Orellana, a gente vai ver essas referências na toada. Então a toada ela vai trazer justamente esses elementos, que começa aqui com Iaci, Uaruá, Ei, Ei, Iaci, Taperê, Ei, Ei, Iaci, Uaruá, Iaci, Taperê, que funciona como uma espécie de chamado. Iaci, Uaruá é a festa de Iaci, ou a festa da lua, que é nesses rituais em que nós vemos, por exemplo, o ritual do Muiraquitã, em que, segundo a lenda, as indígenas mergulhavam naquele rio, que era espelhado da lua, em homenagem a essa deusa Iaci, e lá no fundo elas buscavam o seu Muiraquitã, aquela pedra que a gente conhece em formato formato de sapo, às vezes, né? E lá o Muiraquitã elas buscavam, então faz referência a esse ritual nessa primeira estrofe. Lá nós temos vou mergulhar no reino das Icamiabas, a referência ao mergulho na busca pelo Muiraquitã, enfrentar as águas e singrar os rios, que é a ideia do explorador, esse explorador europeu que veio pelas águas, singrou os rios, foi buscando, foi querendo descobrir os segredos, aquela busca pelo Eldorado, porque se acreditava que existia uma cidade, tanto na Amazônia brasileira quanto principalmente na internacional, a gente tem essa ideia de que existia uma cidade que era completamente banhada a ouro e os europeus acabavam buscando essa cidade, querendo descobri-la para conquistá-la e extrair aquele ouro que supostamente cobria a cidade. Então eu vou mergulhar no reino das Icamiabas, enfrentar as águas e singrar os rios, eu vou. Então a gente tem essa dupla referência, a ideia das águas do ritual e a ideia da exploração de ir pelos rios, conforme nós vimos no vídeo do início. Vou perguntar para Orellana, olha essa referência aqui. Orellana era o chefe dessa expedição espanhola que estava em busca do Eldorado, então perguntar para ele sobre as mulheres guerreiras. Por quê? Porque supostamente o Orellana
Ele e a sua tripulação teriam encontrado essas mulheres guerreiras, que eles chamavam de Amazonas. Nós sabemos que eram as Icamiabas, né, no nosso vocabulário local. Eles fizeram a associação com a lenda das Amazonas, que na verdade eram guerreiras míticas lá da Europa. Como eles pensaram, mulheres guerreiras, que coisa, idêntica à nossa lenda, e chamaram elas de Amazonas. Então vou perguntar para a Orelhana sobre as mulheres guerreiras que Colori comandava as margens do Nhamundá. Então eles percorriam lá aquela região do Nhamundá e ao percorrer essa região eles encontraram essas guerreiras que eram comandadas pela Colori. Mãe da Mata, a senhora da selva que a tudo assistiu, lhe conta o segredo perdido na curva do rio. Isso aqui é interessante, porque ao mesmo tempo que nós temos essa referência ao Orelhana, a gente tem a ideia da Mãe da Mata, porque a gente só conhece a versão do explorador. Mas a Mãe da Mata é como se fosse esse registro que a selva fez, é esse segredo, o que de fato aconteceu, quem eram aquelas mulheres, o que acontecia ali, que outra visão nós poderíamos ter do que era aquilo e de como aquilo acontecia. Então me conta o segredo perdido na curva do rio. A gente sabe que os nossos indígenas antigos não tinham registros escritos, como a gente conhece, então não dá para saber de fato quem eram aquelas pessoas, de fato elas existiram. Existem muitas discussões sobre. Mãe da Mata, senhora da selva que a tudo assistiu. Me conta o segredo perdido na curva do rio. Amazonas, guerreira herdeira do Muiraquitã. Então aqui a referência às Amazonas, que foi o nome que o explorador deu, fazendo referência à lenda que eles conheciam na Europa, e essa guerreira herdeira do Muiraquitã. E aí vem o ritual da busca do Muiraquitã, a busca daquela pedra que fica no fundo daquele rio. Nação valente que um dia de sangue esta terra manchou. São histórias da mata, Carvajal me contou. E aqui fala sobre a questão da colonização, da guerra, por isso essa terra manchou de sangue, e o Carvajal era esse integrante responsável pelo diário, que fazia esse registro das viagens que eles faziam. Ele trabalhou com o Orelhana, né, viajou com ele, era um padre, e fazia esses registros. Por isso que são essas histórias da mata, Carvajal me contou, porque Carvajal que registrou e deixou esses registros para a gente ter alguma noção do que possa ter acontecido. Mas, novamente, isso é uma visão daquele povo europeu, de como eles enxergavam. A gente só tem esse ponto de vista. É um ponto de vista, obviamente, bastante eurocêntrico, bastante direcionado. Tanto que ele ele chama essas guerreiras de Amazonas baseado nas vivências dele da Europa. Então, é a saga da raça, é a lenda mais viva que o tempo guardou. A lenda mais viva, porque, embora esteja nesse aspecto lendário, a gente tem esse registro feito, algum registro, né, feito pelo explorador. São histórias da mata, Carvajal me contou, e a saga da raça é a lenda mais viva que o tempo guardou. E nós vamos ter o bis, né, trazendo de novo esse elemento da Yaci Uaruá e Yaci Taperê, que faz referência ao nosso imaginário. Então vejam bem, a gente começa ali com aquele vídeo que vai tratar sobre a ideia do que é uma crônica de aventura, de como um cronista ele vai querer enfeitar um pouco a sua narrativa. Mas a crônica tem características bem específicas em relação a uma representação do real, da realidade do cotidiano do dia a dia. Então, para um explorador, por exemplo, em que ele estava viajando, mas ao mesmo tempo fazendo registros diários daquilo que eles vinham. Então eles registravam, deixavam marcado e podiam, de certa forma, mexer um pouco com aquilo ou colocar algo que ele acreditava ser verdade, como encontrar as guerreiras lendárias amazonas longe daquele lugar. Assim como existe todo um imaginário europeu da época da colonização de que eles estavam chegando nas terras que eles consideravam o paraíso. Então tudo isso tem a ver com uma visão muito direcionada desses exploradores, desses colonizadores. Mas a crônica funciona também um pouco assim. Nós temos lá esse dia a dia que o nosso escritor, o nosso autor pode vivenciar e a forma que ele vai representar aquilo em uma narrativa. Mas a gente vai ver agora, então, um pouquinho sobre as características da crônica. Bora ver o que é a crônica narrativa. E a crônica narrativa é um estilo de escrita focado principalmente, como eu falei, olha lá,
em relatar os eventos do dia a dia. Só que se eu só relatar os eventos do dia a dia, eu não terei alguma coisa necessariamente literária. Por isso que existe o trabalho do autor para fazer uma espécie de invenção literária de alguma forma, assim, de ter estilo, de ter uma linguagem que não seja só a representação do dia a dia, mas que tenha também um outro fundo, uma outra faceta. Então a gente tem essa escrita que é focada, mas que não só se limita a relatar esses eventos, ele também retrabalha. Geralmente apresenta um pequeno número de personagens. Então a gente não tem muitos personagens quando nós tratamos de crônica, até porque representa apenas uma estrutura temporal e espacial clara. Então é um espaço limitado e um tempo limitado. A crônica dificilmente se passará por anos. Ela quer trazer aquele elemento do dia a dia, aquele espaço de tempo que vai ser mais curto. Muitas vezes inclui elementos humorísticos para entreter o leitor. É muito comum que a gente veja em cronistas brasileiros, por exemplo, esse humor, querendo colocar alguma moral ali, querendo trazer algum aspecto que ele pensou a partir de algum evento que ele vivenciou. Então, o humor é uma característica importante que pode aparecer, não é uma regra, obviamente, mas que aparece bastante na crônica. Além disso, a linguagem da crônica é simples. Olha só, a linguagem da crônica é simples porque ela quer representar o dia a dia. E o dia a dia ele não necessariamente é feito de formalidades o tempo todo. Muito pelo contrário, os momentos formais geralmente são menos. E às vezes usa uma abordagem coloquial, ou seja, mais informal, para criar uma conexão mais próxima com o público. Eu quero trazer aquilo para o meu público, eu quero criar uma conexão com ele, então eu vou usar elementos mais simples e coloquiais para não parecer alguma coisa muito formal. A nossa crônica narrativa vai apresentar esses elementos aí. E esse estilo de crônica é classificado como um texto de ficção muito importante. Como não é uma representação 100% da realidade, a gente vai chamar de texto de ficção, que relata eventos do cotidiano das pessoas, porque não é uma representação fiel da realidade, é uma representação de um elemento da realidade, mas ao mesmo tempo retrabalhado pelo artista. Dessa forma, a crônica narrativa aborda o campo ficcional, olha só, campo ficcional de ficção, daquilo que não é real, com uma representação possível. Então, o nosso vídeo lá no início, ele não é a realidade, não foi aquilo, mas era uma representação possível para aquela pessoa que escreveu aquele texto, de como pode ter acontecido. Mas, ao mesmo tempo, usa um evento que supostamente era real, que é esse encontro entre Orelhana e a sua tripulação com as nossas guerreiras Ikamiabas. Continuando, a gente tem então alguns elementos dessa narrativa de aventura. E que são elementos da narrativa no geral, mas ao mesmo tempo, como a gente está focando na crônica de aventura, a gente tem elementos que são trabalhados de formas muito específicas. Então, no caso do protagonista, que é um dos elementos da narrativa. No caso das nossas narrativas de aventura, esse protagonista vai ser uma espécie de herói dessa aventura. Eles vão enfrentar desafios e superar obstáculos. No nosso caso ali, do nosso texto que nós vimos no início, o vídeo, ele vai trazer esse grupo que vai superar esse desafio, esse obstáculo, que são as Ikamiabas, embora não as derrotem, mas eles conseguem ali uma solução pacífica para que eles consigam prosseguir a sua viagem. Nas crônicas de aventura, os protagonistas podem ser exploradores corajosos ou personagens fictícios criados pela imaginação do autor. Então eu posso até mesclar os dois, não é verdade? Eu posso usar aquele personagem real. A gente sabe, por exemplo, que Orelhana foi, sim, um navegador, um explorador real. E eu estou utilizando ali, só que eu posso também acrescentar membros da tripulação que não existiram, mas que tinham algum papel naquele processo que eu quis atribuir para dar a ideia que eu quero passar na minha crônica. Então, como no caso da nossa crônica aqui, a gente tem tudo começou quando o nosso corajoso líder, aí olha só, o Francisco de Orelhana, que como eu disse, foi esse explorador real que aparece aqui na nossa crônica transformado em ficção, que vai levar essa expedição lá pelos rios. Também nós temos cenários importantes aqui na nossa narrativa de aventura, e esses cenários eles vão ser
justamente importantes, principalmente numa narrativa de aventura, para deixar o meu leitor imerso, para ele saber que aquele lugar tinha perigos, que aquele lugar tinha paisagens deslumbrantes. Então, os cenários são os ambientes onde a ação da história se desenrola. No caso, a gente tem o Rio Amazonas, mas o Rio Amazonas é muito grande. Então, a gente imagina ali que o encontro foi pelo Nhamundá, então a gente tem um espaço mais definido. Nas crônicas de aventura, os cenários podem ser selvas exuberantes. Aqui, no nosso caso, a gente tem o rio e a selva ao redor, né? Tanto que ele faz referência à selva. Mares tempestuosos, então tem que atravessar ali o oceano. E já em alto mar, a gente tem tempestades, raios, ondas, coisas assustadoras. Montanhas também. Tudo isso dentro de uma narrativa de aventura, como uma crônica, é importante. Eles são essenciais para criar uma atmosfera envolvente e transportar o leitor para o mundo da aventura. Foi o que eu falei, a gente precisa chamar a atenção do leitor, então o Rio Amazonas ele existe, é real. Só que eu posso transformar num lugar opressivo, posso transformar num lugar assustador, posso transformar num lugar deslumbrante e que me ajuda. A gente tem várias possibilidades de usar esse lugar de acordo com o que eu quero fazer na minha narrativa. E o modo de iniciar a narrativa? A crônica começa com uma introdução que apresenta o cenário e os personagens principais. Isso é bastante comum, né? Porque eu quero criar esse suspense e vou preparar o meu leitor. Então eu já digo, tais pessoas estavam envolvidas e elas estavam em tais lugar. Então, ao iniciar uma crônica, eu preciso pensar nesse elemento real, pensar no encontro, por exemplo, entre as Icamiabas e os exploradores que eu observei e pensar, beleza, a partir disso, o que eu posso transformar, o que eu tenho de real e o que eu posso ficcionalizar a partir dessas informações. Então, lá no início eu tenho do nosso vídeo. Tudo começou quando o nosso corajoso líder, Francisco de Orellana, já apresentei aqui o meu personagem, que é esse líder que vai estar à frente dessa expedição, nos levou a uma expedição pelo rio. Estávamos procurando uma cidade misteriosa cheia de ouro chamada Eldorado. Então eu falei, beleza. Então eu já tenho meu mote. Eles estavam buscando essa cidade mítica, o Eldorado, que eles acreditavam ser uma cidade repleta de ouro. E disseram, mas o que encontramos foi muito mais emocionante. Eu já crio esse suspense, já trago esse elemento que é para marcar o que o meu leitor vai encontrar e fazer com que ele continue na narrativa. A crônica incorpora elementos fundamentais da narrativa, como os personagens, o tempo e o espaço. Sua organização pode ser resumida em introdução. Então lá tem essa apresentação, meu desenvolvimento, que eu vou trabalhar na questão do clímax, dos conflitos, o que vai acontecer naquele momento, e a minha conclusão, o que se deu a partir de tudo aquilo que aconteceu, quais foram os meus resultados. Então a crônica tem essa possibilidade de apresentar esses elementos, somente numa crônica, uma crônica de aventura, porque na minha crônica de aventura eu vou querer chamar a atenção do meu leitor, chamando a atenção desde lá da introdução, como a gente viu, transformando esse desenvolvimento em uma coisa que tire o fôlego, que faça com que o meu leitor ele se interesse e se sinta imerso naquilo que está sendo dito e dá uma conclusão satisfatória, até porque o meu espaço de tempo numa crônica ele é mais limitado. E a estrutura da crônica narrativa, a gente tem essa apresentação, a etapa em que o leitor é introduzido à narrativa, a gente já viu ali sobre a questão de chamar a atenção, inclui os elementos iniciais da história, como os personagens envolvidos, a identificação de espaço e tempo. A gente não tem muita referência a tempo, mas sabendo dos elementos reais do que trazem, a gente sabe que se passa nessa expedição desses espanhóis em busca do Eldorado, subindo o rio Amazonas, até encontrarem no rio Amazonas, a gente tem essa localização, as nossas guerreiras Icamiabas, que eles confundiram, vamos dizer assim, com as Amazonas. Lá no desenvolvimento, após a apresentação, seguimos para o enredo, que é justamente tudo aquilo que vai acontecer. Eu introduzi aquela história e agora eu vou dar no meu enredo todas as informações do que aconteceu. Ao contrário de outros tipos de narrativa, a crônica narrativa de aventura, né, frequentemente não apresenta um conflito central. Nem toda crônica vai apresentar um conflito, às vezes eu posso só narrar um evento cotidiano e colocar uma moral no final,
trazendo um tom moralizante, como a gente vai ver daqui a pouco. Então é narrado um evento cotidiano que pode não envolver tensões, dependendo da escolha do autor. A de aventura, ok, eu posso ter essas tensões, eu quero ter, porque justamente elas são de aventura. Mas ao mesmo tempo, eu posso ter crônicas que trazem esse evento bobo do dia a dia, algo que aconteceu, alguém que eu esbarrei, eu deixei cair alguma coisa, e tirar daquilo alguma espécie de moral. Então a história pode ser contada por um narrador ou consistir apenas em diálogos. Também é bem comum que a crônica seja estabelecida a partir de algum diálogo que eu estou representando de alguma situação real. Conhecido como um discurso direto, né, que é essa representação das falas sem uma intermediação. E o desfecho, né, marca o final da história na crônica. Apesar do nome, não implica necessariamente na resolução de um conflito, visto que a crônica pode não apresentar. Então, quando isso não acontece, a gente tem outros elementos. Ele não vai dar o desfecho, mas ao mesmo tempo ele pode encerrar falando sobre uma moral. Ora, meu leitor, a partir disso eu concluo, não faça mais isso, ou eu nunca farei, nunca mais estarei em tal lugar. Como eu falei, as crônicas também podem ter bastante humor. Então essas conclusões podem ser bem-humoradas, podem trazer algum elemento dessa natureza. Na sequência, a gente tem essa crônica do Rubem Braga, chamada Terremoto. Ele estava no Chile e nós tivemos um terremoto e aquilo chamou a atenção dele, justamente pela reação das pessoas, pelo que ele conseguiu enxergar do Chile, da sua população, do seu comportamento, e a partir disso ele escreveu essa crônica. Como eu disse, um evento real, terremoto no Chile. Rubem Braga vai, pega o terremoto no Chile e transforma isso numa crônica. Bora ver como é que funciona. A partir dessa crônica real, houve pânico em algumas cidades do norte, desse meio norte que fica ao sul das grandes províncias do Norte Grande, e que os chilenos chamam de Norte Chico. Então ele está se situando de uma forma até bem humorada, né? São muitos nortes, a gente lê norte várias vezes, mas é justamente para chamar a atenção que era bem ao norte, mas não tão ao norte que seja próximo dessas grandes províncias. Então já me situa. Aí houve pânico. Olha só, ele chamando a atenção. Nossa, pânico? Aí você já fica, o que foi que aconteceu? E aí ele continua. A terra tremeu com força e em vários pontos o mar arremeteu contra ela. Muitas ondas, né? Avançando 200, 300 metros, espatifando barcos contra o cais e bramindo com estrondo. Então imagine uma situação desesperadora de um terremoto que está atingindo ali a cidade onde ele está, e o pânico toma conta de todas aquelas pessoas. E não é só o terremoto, como está tremendo, a maré ela vai batendo, vai subindo e vai invadindo a cidade, fazendo com que haja ondas enormes e alagamentos. O povo saiu para as praças e passou a noite ao relento. Algumas construções desabaram, mas o único homem que morreu foi de susto. Agora ele ameniza. Ele veio me dizendo que tudo isso aconteceu, teve construção que desabou, as pessoas dormiram na rua porque elas não tinham onde ficar, só que só uma pessoa morreu e foi de susto. Curioso, né? Lamentamos esse morto e também os pobres pescadores que perderam seus barcos. Mas qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas. Agora olha só, ele morava no Rio, ele estava no Chile, viu o terremoto e ficou, nossa, mas lá no Rio de Janeiro... se fosse um terremoto, ia ser muito pior. Como assim uma enchente mata mais pessoas? Aí ele continua. Mas louvemos o maremoto e o terremoto pelo que eles têm de fundamentalmente pânico, pela sua cega, dramática, purificadora intervenção na vida cotidiana, pela sua lição de humanidade e de fatalidade. É como se ele dissesse, o susto é pior do que os danos. É o que a possibilidade de que isso aconteça cria na cabeça do homem. Tanto que ele vai dizer, talvez seja bom que os homens não se sintam muito seguros sobre a terra e que o proprietário de imóvel possa desconfiar de que ele não é tão imóvel assim. É como se essas pessoas precisam ter noção de que essas coisas podem acontecer. Que há diabos loucos no fundo do chão e que eles podem promover terríveis anarquias. A natureza tem outros meios de advertência, como o raio e a tromba d'água, mas são demônios no céu que nos atacam. Então, fazendo toda essa referência sobre os perigos que a Terra tem e de como os homens deveriam temê-los, sim. E o homem é fundamentalmente um bicho da terra. É na terra que ele se abriga e confia. Apenas se move no céu e na água, na terra está seu porto e seu pouso.
Ele pisa a terra com uma soberba inconsciente, seguro dela e de si mesmo. Só o terremoto consegue lembrar-lhe de maneira fundamental sua condição precária e vã, e o faz sentir-se sem base e sem abrigo. Então, o medo de que isso possa acontecer faz do homem mais humilde. É basicamente isso que ele está dizendo. Não sei que influência tem o terremoto sobre o caráter chileno. Sei que muitos poderosos de nossa terra ficariam mais simpáticos e propensos à filosofia se o nosso bom Atlântico fizesse uma excursão até Barata Ribeiro e o velho Pão de Açúcar desmoralizasse um slogan de propaganda comercial, dando algumas extremações nervosas. Como eu dissesse, o Rio de Janeiro e vários lugares do Brasil só não têm mais humildade, não pensam mais no outro e nas consequências. Por quê? Porque essas coisas não acontecem lá. Acontecem em outros lugares, mas lá não acontece com frequência e por conta disso as pessoas acabam não se dando conta dos problemas que podem ter. Houve um tempo em que Deus bastava para tornar humilde um poderoso. Hoje seus pesadelos são apenas o comunismo, o infarte e o câncer. Mas ele já se acostumou a pensar que essas coisas só acontecem aos outros. O terremoto ameaça a terra com seus bens e a própria vida. Sua ocorrência só pode tornar as pessoas mais amantes da vida e mais conscientes de sua espantosa fragilidade. E isso faz bem. Então, de uma forma bastante humorada, ele basicamente está nos dizendo ali que as pessoas deveriam ser mais humildes e talvez fossem se elas tivessem mais ciência dos perigos, se corressem mais perigos e dessem mais valor à vida. Perfeito? Muito obrigado pela atenção. Como não há mais nada a ser explicado, eu vou encerrando a nossa aula por aqui. Agradeço, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.